Olha, não poderia existir, creio eu, nesse momento, um tema mais pertinente do que nós falarmos do retiro, por vários motivos. Primeiro, pela situação atual em que nós estamos vivendo, em que o atendimento ao paciente é bem mais difícil, né? E os próprios pacientes vão ter restrições, vão ter medo de poder chegar até os templos, né? Vão chegar aqueles que realmente estiverem muito mais necessitados ainda. Isso é algo que nós temos que prestar atenção. Salve Deus. Então, um momento em que nós aproveitamos melhor é o trabalho de retiro. E da maneira como foi dita pelo mestre Honório, da maneira como foi deixada por dia, é o momento em que efetivamente estamos trabalhando também para nós. É claro que todos os trabalhos espirituais vão trazer algum benefício para nós, para as nossas vidas, mas o dia de retiro especificamente é aquele em que os nossos trabalhos espirituais são direcionados aos nossos próprios problemas, sim. E eu digo isso com propriedade, porque não tem tanto tempo assim, né? Os retiros começaram só para os médiuns. Tá? Lá atrás, lá no Vale do Amanhecer, ainda no Templo Mãe, os trabalhos oficiais, né, quarta, sábado e domingo, tinham atendimento aos pacientes, e na segunda, na terça, na quinta e na sexta, o retiro era só para os médiuns. Era só aqueles que moravam ali dentro do Vale do Amanhecer que participavam dos trabalhos. Salve Deus. Com o tempo, né, começou a chegar paciente também nesses dias, e o retiro, aos poucos, foi se transformando num trabalho oficial. Né? Então, nós vemos isso nos grandes templos hoje, tem dias de retiro que são praticamente iguais aos dias de trabalho oficial. Então, o médium tem que estar de retiro, né? Tem que colocar o branquinho, se preparar e fazer o retiro dele, porque, na verdade, todos os trabalhos estão funcionando normalmente. E mais, quando havia condições, né, o adjunto, normalmente, né, o adjunto do povo, que era responsável por aquele dia de retiro, cada um dos arcanos, dos adjuntos de povo de raiz, lá no Templo Mãe, tinha o seu dia de retiro, tinha uma escala de retiro, e nesse dia que o seu povo estava presente ali, todos passavam em todos os trabalhos e, pasme, de uniforme. Salve Deus. O retiro era tão feito, tão preparado para os médiuns, que nós íamos para o templo e trabalhávamos e passávamos também em todos os trabalhos devidamente uniformizados. Verdade. Nós conversávamos ali com os mentores nos tronos, nós passávamos na cura de uniforme, na condição ali, no troninho do paciente ou na maca de paciente, íamos para a junção e uma parte ocupava a função dos médiums e outra parte sentava ali para passar como paciente também. Então, tinha essa possibilidade, né? Com o tempo, isso foi ficando mais difícil, porque tinha pacientes para atender e a prioridade é sempre do paciente, né? E com mais tempo ainda foi ficando estranho, porque muita gente que ia chegando não entendia, questionava, achava, não, esse adjunto que está fazendo isso deve ser meio louco, não é possível, como que é assim? Mas era, e era absolutamente normal. Participei de muitos retiros, trabalhando, passando junto, aproveitando dos nossos trabalhos ali também. Só que Deus, nos templos pequenos, né? No templo em que eu conduzi, que eu formei, que eu conduzi, nos dias de retiro em que eu assumia o retiro, eu permitia aos meus médiuns que, da mesma forma como eu aprendi e vivenciei, também participassem de todos os trabalhos. Era um dia, na verdade, de muita festa. Os médiuns acabavam
esperando com uma certa ansiedade o momento em que pudessem fazer um retiro. Tá? Então, qualquer feriado de meio de semana que fosse possível realizar o retiro, nós marcávamos e íamos todos para lá para poder aproveitar também dos nossos trabalhos. Tá? Porque a partir do momento que você veste o seu uniforme, já não é tão, não vou dizer correto, mas não deveria ser comum o médium voltar à condição de paciente e sentar no banquinho para passar tudo de novo, né? Porque se você está como médium, você está para servir, você se preparou para servir, e nos dias de trabalho oficial, nós não estamos lá para cuidar da nossa vida. Estamos lá exclusivamente para servir. Salve Deus. Já nos dias de retiro, é o dia do médium. É o dia em que nós podemos trabalhar para nós mesmos, entre aspas, porque, na verdade, o que nós trabalhamos são para os nossos irmãozinhos, nossas vítimas do passado, que se beneficiam e, consequentemente, ao se beneficiarem, acabam nos beneficiando pelas suas libertações. Algo que é muito importante também ressaltar é que nós não trabalhamos para a nossa libertação. Nós trabalhamos para a libertação das nossas vítimas do passado. Quando eles se libertam, nós temos a consequência, o merecimento de obter aquela libertação. Mas o mote principal não somos nós nunca. Deve ser prestar a caridade, seja ao encarnado ou ao desencarnado. Salve Deus.